paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Jeremias, capítulo 29, verso 13. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Acampa Teus anjos ao redor dos nossos filhos, do nosso cônjuge, da nossa casa, do nosso lar, das nossas finanças, em nome de Jesus, por todos aqueles que nós temos pedido para o Senhor alcançar, em nome de Jesus. Acampa Teus anjos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A glória é tua, o poder é teu, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, em Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós costumamos dizer isso, que Deus ouve, responde o nosso clamor e as nossas orações. O que é uma grande verdade, né? Jesus, Deus, ele nos escuta. Mas para alguém que nunca teve atenção do pai e da mãe, fica difícil acreditar nisso. Hoje nós estamos falando da terceira característica de Deus Pai, que é Deus atencioso, que nos escuta, que se importa conosco, né? Então, alguém que não teve atenção de pai e mãe, ele ali muitas das vezes vai estar com essa defasagem de acreditar que Deus escuta as orações dele. Então, quando nós dobramos nosso joelho, quando nós clamamos a Deus, ele responde, porque ele é um Deus poderoso, é um Deus santo. E é necessário desenvolver um diálogo entre pais e filhos, para que os pais possam saber o que se passa com os filhos, né, na vida deles. E até eles podem estar passando por momentos difíceis, eles podem estar sofrendo bullying, precisando de ajuda. E se não tem a atenção do pai voltado, da mãe, para esse filho, ele vai se sentir como desprotegido. Pais que não dão atenção aos seus filhos estão ferindo o caráter de Deus, né? Pois Deus, pois esses filhos, né, vão ver Deus como um pai que não escuta, que não responde às suas orações, pois a referência que eles têm é de um pai que ali deturpou, né, essa visão de pai. Então, é um pai negligente, é um pai que não me escuta, um pai que não me dá atenção. Então, geralmente, pessoas que não tiveram atenção de pai se tornarão pessoas pedintes de orações. Você já viu aquelas pessoas que sempre encontram a gente e falam assim, ora por mim? Ora por mim? Pois elas não acreditam. E às vezes é pessoas que estão há anos na presença de Deus e sempre está ali pedindo orações para outras pessoas. E às vezes já está em um ponto que Deus fala, você já sabe, já conhece. Você tem que até já estar orando por outros e você está aí toda hora pedindo oração. Não que é pecado a gente pedir oração, não é. Né? Não é pecado. Mas tem pessoas que a todo tempo, se ela encontrar 10 pessoas no dia, ela pede oração para 10 pessoas no dia. Toda vez que a gente encontra ela tá murmurando. E problemas todos nós vamos ter todos os dias. Mas nós temos que buscar nossa força de joelhos dobrados nos pés do Senhor. Então, são pessoas que não acreditam que elas serão ouvidas por Deus. Elas nunca tiveram atenção de pai e mãe. Então, elas acham assim que Deus não vai ouvir elas. Então, elas pedem orações para pastores, para qualquer outro líder, porque de fato elas não acreditam que elas têm livre acesso ao Pai, que elas podem ser ouvidas por Deus. Então é muito triste uma pessoa não orar, porque ela acha que não vai surtir efeito, né, diante de Deus. Tem pessoas que às vezes chegam assim, que é cristã já, de caminhada, já foi ungida, missionário, tudo, e às vezes fala assim para mim, já acontece sempre, e fala assim, ora para mim, tô precisando de uma oração firme. Por que a sua oração não é firme? Você acha que Deus não te escuta? Você acha mesmo? Você acha mesmo que né? Lógico que nós somos, cada um tem algo, né? Eu, quando vou orar, não consigo orar só pela minha vida. Eu só pela vida da minha família. Minha oração no secreto. Eu oro intercedendo por muitas pessoas, desde pequenininho até grandes. E eu fico até assustada, falo, Senhor, o Senhor colocou o nome de pessoas grandes, né? Que nem sabe que eu existo aqui na minha boca. E porque Deus, ele quer que nós venhamos dar espaço para o Espírito Santo de Deus falar através de nós. Então essa pessoa, ela acredita que a oração dela não vai surtir efeito diante de Deus. E é muito triste isso. Por quê? Porque ela teve ali uma defasagem de não ter atenção de pai e mãe. Porque durante a sua infância ela buscou atenção.
de seus pais terreno e não encontrou. Então, o primordial é primordial, assim, os pais ter tempo de qualidade com seus filhos, conversar, brincar, passear e, acima de tudo, ensinar as coisas do reino de Deus. Eu brinco, eu sempre brinquei, incentivei, né? E também chamei para fazer estudo junto. Agora ela tá mais mocinha, ela tem o livro dela, que é o Forte, né? O livro Forte, que é para adolescentes, que ela vai todo dia ali fazer o devocional dela. E quando na pandemia eu fiz o Amando Deus Grandemente, ela também fez. Nós fizemos questão de imprimir, né, as apostilas. E nós, unidos com pessoas do mundo inteiro, e ela também, nós conseguimos, né? Nós nos relacionávamos através do WhatsApp ali, trocando informações no Amando Deus Grandemente. Eu nem sei se continua, mas se continua, foi uma bênção poderosa e grande que manteve muitas mulheres em pé e famílias em pé, encorajada através da palavra de Deus. E ali ela também participou, né? Ela participou, ela fez o livrinho dela, que foi uma belezinha. Então, nós temos que ensinar em todas as áreas. Meu filho também, né? Ele não segue o caminho do Senhor. Ele falou que já aceitou Jesus. Eu sempre oro, intercedo, vou até ele, mesmo assim, ele tá lá, assim, não quer que entre no quarto, mas eu entro, eu abraço, eu oro, daí ele já calma, né? Então, toda vez que eu vejo que ele tá mais, assim, apreensivo com alguma coisa, eu vou lá, eu oro na cabeça dele, e ele aceita. Antes dele sair, se ele vai viajar, eu chamo ele para orar na cabeça. Eu dou, né? A gente procura estar perto. Eu passei por um tempo que eu não consegui dar tanta atenção pros dois, porque eu tinha que fazer aquele papel de pai e mãe, mas eu tento, sabe? Eu peço para Deus suprir quando eu não posso, eu peço para Deus me conciliar, para eu conseguir administrar o tempo e ser, né, fazer aquele bolo gostoso que eles gostam. Quando ela era mais nova e não tinha tanto trabalho de escola, ajudar a fazer um bolo, aquilo fica na memória. Meu filho, né, ele ama a cozinha. Então, a gente sempre procurando fazer coisas junto, né? Então, lembrar-se das coisas que não substituem. Quando eles vão crescer, eles vão entender que tem coisas que não vai substituir, né? Você pode trabalhar muito para querer dar o melhor para o teu filho, aí você vai dar carro, casa, mas você não vai dar o que é principal, que é a atenção. Então, quando você tem um filho, sempre que der, dá o teu melhor para ele. Mas isso não quer dizer que é coisas materiais, mas sim atenção, né? Então, pois nós temos que procurar o amor, o afeto, atenção, proteção, cuidado, talvez coisas que você não teve. Dê o melhor seu para o teu filho. Às vezes você trabalha muito, mas é muito estressado. E às vezes essas coisas materiais vão se quebrar. Às vezes a gente dá um tablet, dá né, um carro, dá alguma coisa, essas coisas vão ficar, mas as coisas que ficam na memória é para sempre, né? Então a gente tem que ensinar valores e princípios para os nossos filhos, princípios da palavra de Deus, do que é família, e não apego às coisas materiais. Então lembre-se que as coisas materiais elas vão acabar, mas as coisas afetivas vão ficar na memória. Valores permanecem. Invista tempo de qualidade com os teus filhos. Invista tempo com eles, né? Isso é muito importante. O espírito de rejeição, ele se instala em nossa alma. É a matéria-prima na mão do diabo usada para nos diminuir e anular o nosso valor. Isso quem falou foi Tânia Teresa, pastora Tânia Teresa, né? Então, esses estudos, tudo baseado no que ela tem ensinado, ela é maravilhosa. Então, olha o que ela falou: o espírito de rejeição se instala na nossa alma e é matéria-prima nas mãos do diabo, usado para nos diminuir e anular o nosso valor. Satanás vai sempre nos afrontar com mentiras, usando aquilo que nos feriu, dizendo que não temos valor porque fomos abandonados, abusados pelos nossos pais. Então, veja, olha o que eu entendi de tudo isso, que toda alma é importante para Deus. Então, olha, eu vou relatar aqui algo que aconteceu comigo, aqui em Campos, né? Eu passava ali pela avenida, na Bernécia, ali na avenida da frente,
da Pernambucana, e ali sempre fica aquelas moças que são ciganas, aquelas senhoras, lendo mão. E eu passando e elas ficavam ali alvoroçadas. Então, quando a moça chegou perto de mim, ela falou assim: "Você é cristã?" Aí eu olhei para ela, olhei bem no olho dela e Deus falou assim comigo: "Fala para ela que toda alma é importante para Deus." Então, quando ela falou que eu era cristã, ela deu um pulo para trás assim. Aí eu olhei para ela e falei: "Olha, toda alma é importante para Deus. Deus está dizendo aqui." Sabe? Porque elas usam do engano e às vezes tem a ira. Eu não sei porque Deus, para ela, falou aquilo. Então eu tive entendimento de uma coisa, que Deus, ele ama a alma e não as coisas. Deus ama, né? E às vezes tem pessoas que não é só de suprir ou dar, mas aquilo que nós guerreamos no espiritual, aquilo que nós damos afeto, carinho, isso permanece. Então, foi o que eu falei para aquela mulher. E ela claramente ficou ali paralisada quando eu fixei os olhos nela e vi lágrimas nos olhos dela. Quando eu falei, né, que toda alma é importante para Deus. Eu não sei o que passou na mente dela, mas nitidamente Deus respondeu algo no íntimo dela. Eu não sei. Então ali, quando Deus fala que toda alma é importante, é porque ele ama alma. Ele está mais preocupado com as almas do que com coisas, né? Mas o inimigo da minha e da tua alma, ele sempre vai dizer o contrário. Ele vai tentar trazer dores do passado para diminuir, dizendo que Deus não se importa conosco. Ele vai trazer acusação, coisas que você errou, né? Então entenda, se você pediu perdão de um erro, pode pessoas te acusar, ficar falando, mas Deus dos seus pecados não se lembra mais. Porque Deus é Deus que dá atenção, ele quer aconchego, ele quer dar proteção, ele quer dar cuidado. Ele não é o acusador da minha e da tua alma. Se você pegar uma nota de R$100 e amassar ela e jogar no lixo, essa nota continua valendo R$100, né? Se alguém encontrar ela na lama e lavar, ela vai continuar valendo ali R$100, o mesmo valor. Pois bem, assim é comigo e com você. Não importa onde nós andamos, onde nós estávamos, o que nós fizemos, se fomos abandonados, se fomos sujeitos a coisas, né, de abuso, de autoridade até de pai, de mãe, se sofremos abandono, se não tivemos um pai e uma mãe provedor, se não tivemos atenção, não importa que o inimigo fica falando que nós não merecemos isso, que ele tenta implantar isso, né? Mas nós continuamos a ter valor de filho para Deus. Deus, ele olha para nós, ele quer que nós venhamos experimentar do cuidado que ele tem, e é um cuidado por completo. As dores ou as circunstâncias em que nós nos encontramos não vai interferir no valor que nós temos para Deus, né? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Então, quando somos maltratados e injustiçados, não vamos perder o nosso valor por causa disso. E quem perde é quem está fazendo isso conosco, porque ele perdeu de ter o melhor de você. Se você não foi suprido pelo teu pai e pela tua mãe, quem perdeu foi eles. E às vezes eles não tiveram isso também. Mas se você tem a oportunidade de fazer diferente, faça diferente. Porque com Deus é assim. Nós não devolvemos o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Nós temos que orar, né? Nós temos que buscar, desejar o bem para o próximo e não afronta. Se ainda existe aquele espírito de competição, de afronta, de vingança, tire isso da sua vida no nome de Jesus. Mas quem nos maltratou, ele perdeu essa oportunidade de usufruir do melhor que Deus colocou em nós. Que todos nós temos algo que Deus já põe em nós para nós trazermos, né? Um filho ensina muito para o pai e para a mãe. Então, se esse pai, se essa mãe não deu isso para você, eles perderam essa oportunidade de usufruir daquilo que Deus colocou dentro de você, que é único e exclusivamente dentro de você, né? Então, ele perdeu isso. Mas talvez ele também não teve isso, né? Ou se ele teve e fez isso, ele, uma hora ou outra, ele vai se arrepender, né? Perdoar é inteligência, principalmente se for seus pais. Se for seus pais que você precisa derramar perdão, perdoe, em nome de Jesus. Não exija amor de quem não recebeu amor. Então começa a analisar como que foi a vida dessa pessoa, né? Você conhece Jesus, você que conhece Jesus, então você tem a obrigação de apresentar esse Jesus a quem te feriu,
Lembre-se, Jesus passou pela cruz e levou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus foi injustiçado, né, para nos salvar. Deus quer usar a tua vida para ser salvação para quem te feriu. Então, quem te feriu, não é para você ficar ali espizingando, né? Quando você faz afronta alguém que um dia te feriu, fica ali toda hora espizingando ela, é que você mostra que você está imaturo ainda, né? Espiritualmente. Então, você tem que ser alívio, você tem que ser apoio, você tem que ser salvação, ponte de salvação, né? Salvação é Jesus para essa pessoa. Perdoar é uma decisão e quem perdoa desfruta de maior bênção, né? Porque você vai ser ponte ali para esse agressor, para essa pessoa que só te deu abandono, até Jesus. E quebrar um ciclo de maldição para a sua vida e para as futuras gerações. Então, quando nós liberamos esse perdão, nós estamos quebrando um ciclo, um vício de mal, né, de maldição que é lançada sobre a tua vida e as gerações futuras. Não permita o seu passado, a sua dor interferir no seu relacionamento com o Abba Pai. Não permita as suas dores interferir no relacionamento seu com Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, fica com essa palavra que Deus colocou no meu coração, né? E que Deus, ele foi ministrando, foi falando nesses 3 dias. Deus, ele é Deus de autoridade, de provisão e de atenção. Ele escuta, ele ouve. Então, ora, clama, peça a ele em nome de Jesus. Amém? Lembre-se de Deus, não só como um Senhor, ele é Senhor, mas que ele é teu Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.